Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso evento de comemoração do aniversário de 60 anos do curso de jornalismo da PUC-Paraná. O meu nome é Marina Prata, sou estudante do 8º período do curso de jornalismo e estou aqui para apresentar um evento muito especial, que é o lançamento das 2 edições do livro Olhares Literários, que são escritos pelos estudantes de jornalismo do 6º período aqui do curso. A primeira edição foi lançada em 2020, sob a orientação dos professores Paulo Camargo e Suiane Tolentino, foi publicada pela PUC Press, e a segunda edição, do ano de 2020, foi publicada pela PUP Edições e também sobre a supervisão dos professores Suiane e... Nós temos aqui como convidadas as estudantes que participaram, algumas estudantes que participaram do livro, tanto da escrita dos textos quanto da parte gráfica e da parte de revisão. Vou anunciar aqui os nomes delas. Nós temos primeiro a estudante Sofia Magagnin, do 8º período de jornalismo, que participou da primeira edição do livro. Temos também a Bruna Coleman, que é do 6º período e foi publicada na segunda edição. Temos a estudante Amabile Matoso, que é de letras e participou da revisão dos materiais dos livros. E também a estudante Yasmin Maier, que é de design e foi responsável pela criação da capa da segunda edição do livro. Nós vamos fazer aqui no evento a distribuição da primeira edição do livro impressa para os presentes. E é importante ressaltar que a segunda edição, disponível em e-book, está disponível já para download no Portal Comunicare, www.portalcomunicare.com.br. E a segunda edição vai também ser publicada, vai ser disponibilizada para os leitores do Jornal Plural, que é um veículo local aqui de Curitiba, um veículo digital. E aí todos os leitores terão acesso. Alguns dos textos também serão disponibilizados na editoria de crônicas do jornal, para que os leitores possam ter acesso. E agora nós vamos para a mesa de debate dos professores que participaram da elaboração do livro e vão contar para a gente um pouquinho sobre os bastidores da produção desse livro. Então, eu gostaria de chamar aqui o professor Paulo Camargo, de jornalismo. A professora Rosane Nicola, de letras. E o professor Paulo Zaniol, de design. Também queria convidar a Fernanda Ávila, que é egressa aqui do curso de jornalismo da PUC e sócia da PUP Edições, que foi responsável por fazer a publicação da segunda edição do livro, e ela que irá fazer a mediação desse debate. Oi, Bruna. Bom dia a todos. Queria só começar agradecendo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na PUC de volta, né? Eu me formei em jornalismo aqui, já faz bastante tempo. E fiz também depois, no curso de letras, uma pós-graduação em leitura de múltiplas linguagens, que também acho que foi muito importante aí na minha formação como profissional. Eu estou muito emocionada assim de ter visto esse livro, né, pronto, ter visto as 2 edições, porque eu estava até conversando aqui com o professor Paulo antes da gente começar, como eu acho importante desenvolver essa questão da escrita cada vez mais aprofundada dentro do jornalismo, a escrita literária, e como isso faz diferença, né, na formação, depois até em todas as outras áreas, tudo que o aluno, que o estudante desenvolve, quando ele olha para dentro, quando ele exercita a escuta, quando ele treina o texto, porque ali é nessa disciplina, né, que principalmente em que o texto é mais trabalhado, ele é mais esmiuçado, né? Então, estou super feliz, agradeço o convite. Acho que a gente vai começar com um vídeo, né? Olá, como vão vocês? Meu nome é Luiz Henrique Pelanda. Eu estudei aí na PUC também, me formei em jornalismo, entrei na faculdade há mais de 30 anos, ou há exatos 30 anos, talvez. E vou tentar responder objetivamente à pergunta que vocês me fizeram, né? De que forma o jornalismo foi determinante no meu processo, né, de elaboração de uma escrita literária. Porque hoje eu trabalho ainda como jornalista, mas abandonei o jornalismo diário há muito tempo, as redações, né?
e trabalho mais com encomendas, com perfis, entrevistas, mediações ao vivo e essas coisas. E meu trabalho principal é na literatura. Eu sou escritor e trabalho muito com contos e com crônicas, principalmente. Enfim, para falar sobre como o jornalismo foi importante nessa minha formação de escritor, eu acho que eu preciso só colocar que, antes de mais nada, desde criança, eu queria ser escritor. Eu não queria ser jornalista, digamos assim, eu queria ser escritor. Eu queria contar histórias desde o momento em que eu descobri que contar histórias escrevendo era uma possibilidade de trabalho. Então, era um desejo que eu tinha meu, quase como o de ser astronauta, de ser jogador de futebol, e eu só não tinha a menor ideia de como alcançar esse objetivo. Eu achava que era impossível. Mas na adolescência, claro, eu decidi que cursaria jornalismo por questões óbvias. Eu achava que sabia escrever, eu tinha um grande interesse pela leitura, eu lia muito desde muito cedo, e precisava de um trabalho onde a leitura e a escrita fossem valorizadas. E o jornalismo era esse trabalho. Mais do que qualquer outro, talvez. Então eu pensei, se eu conseguir um trabalho onde eu possa escrever diariamente, onde eu possa exercitar a minha curiosidade, a minha sensibilidade, meu poder de observação, ou o que eu julgo ser um poder, eu vou fazer isso, eu vou atrás desse trabalho. Então, fui trabalhar com isso, na esperança também de, durante os anos, né, de jornalismo, com o passar desse tempo, eu fosse conhecer alguém que trabalhasse em editoras, que também escrevesse e publicasse. Aconteceu tudo isso. Foi um caminho muito complicado da faculdade até o momento em que eu estou hoje, porque, claro, na faculdade enfrentei várias dúvidas, não sabia se aquela era a escolha certa, mas logo que eu entrei nas redações, eu trabalhei na Veja, trabalhei na Gazeta do Povo e trabalhei no jornal Primeira Hora, que foi muito importante também. Logo que eu entrei nesse trabalho, eu percebi que tinha feito a coisa certa. Eu aprendi muito como jornalista. A gente chega repórter na redação todo dia, de manhã, de tarde, mas chega para trabalhar e tem uma pauta em cima da mesa, naquela pauta vários assuntos que você não domina, alguns que você desconhece completamente, você precisa sair, ou precisava sair pelo menos, perguntar para pessoas que entendessem daquilo, perguntar o que eu faço. Eu preciso escrever sobre isso, me explique a sua vida, o seu trabalho, as suas ideias. E a gente tinha que traduzir aquilo, sendo justo, sendo fiel, também sendo perspicaz, no sentido de que você não pode comprar tudo que você vê. Então, o jornalismo me pôs nas casas das pessoas mais pobres, me pôs na casa das pessoas mais ricas, me pôs em contato com gente que talvez eu nunca chegasse a conhecer, me deu o pretexto para ir a todos os lugares, a vários pontos da cidade, a vários pontos do país e perguntar coisas. Eu acho que foi um grande treino para a literatura nesse sentido. Eu aprendi a socializar, eu aprendi a ser mais diplomático, eu aprendi a me colocar no lugar do outro, eu aprendi a sempre pensar muito bem as coisas antes de formar uma opinião, lembrando sempre que Bernardo Soares, um personagem do Fernando Pessoa, diz que toda opinião é uma grosseria. E nós, jornalistas, temos que ter isso sempre em mente. E a partir disso, quando eu decidi começar a escrever, claro, eu escrevia durante todo esse período, mas quando eu consegui finalmente publicar, eu percebi que se eu não tivesse sido jornalista, eu jamais teria chegado ao ponto em que eu me encontro hoje. Foi uma grande escola da vida, assim, e tem sido, porque eu ainda tenho trabalhado. Então eu digo a vocês, perguntem. Eu acho que o principal talento de um jornalista é a sua capacidade de perguntar e de ouvir. A escuta é muito importante. Depois, quando a gente for escrever, a gente fala. A gente fala depois de ponderar. Mas o jornalista precisa escutar e se colocar sempre no meio das pessoas. Compreender o lugar onde ele está inserido para poder transmitir
alguma verdade às pessoas que vão consumir o seu trabalho. Parabéns a todos que participaram dos livros, desde os que organizaram, os que batalharam para editá-lo, aos que participaram com textos, com pesquisa, com a dedicação que esse trabalho merece, tá bom? Abraços a todos e boa sorte. Bom, eu vou emendar já, então, na fala do Pelanda, que foi meu veterano aqui na PUC. Ele estava falando ali sobre pergunta, né? Sobre perguntar, né? Sobre a curiosidade e sobre essa curiosidade que rege a profissão do jornalista. Então, a minha pergunta a primeira pergunta para o Paulo. Paulo, qual é a tua definição de jornalismo literário? É interessante responder essa pergunta depois do Pelanda ter falado para a gente, porque o Pelanda foi repórter da Editoria de Cultura da Gazeta do Povo, quando eu voltei do mestrado e voltei à posição de editor. Então, nos primeiros tempos de readaptação à minha função de editor, eu tive o privilégio de editar os textos do Pelanda, e eu acho que provavelmente no terceiro ou quarto eu me dei conta que eu estava diante de um escritor, né? E para responder a tua pergunta, eu gostaria de voltar um pouco no tempo, né? E pensar que lá por volta da década de 30, 40, os jovens norte-americanos que ingressavam na universidade, pretendiam escrever, tinham à sua disposição alguns modelos inabaláveis aí de competência literária, como Ernest Hemingway, como William Faulkner, como John Steinbeck, autores norte-americanos que, num período muito curto de tempo, haviam vencido o Nobel de Literatura. Então, para eles, assim como no Brasil, ser jogador de futebol por muito tempo foi uma meta de uma parte expressiva da população masculina, hoje em dia também feminina, para os norte-americanos, ser escritor de uma determinada faixa social e cultural se tornou uma ambição. Afinal de contas, 3 prêmios Nobel em tão pouco tempo. Só que ser escritor pede não apenas ter o pendor, a habilidade da escrita, mas é necessário que você tenha experiência de vida, e você também, muitas vezes, necessita ter uma profissão que pague suas contas. E o jornalismo acabou sendo, assim como para o Luiz, uma porta de entrada para esses jovens estudantes universitários que foram cursar não literatura, não letras, mas jornalismo, né? E que ingressaram na universidade e ingressaram na profissão de jornalista com a ambição de se tornarem escritores. E essa vontade de produzir literatura acabou contaminando o jornalismo que eles viriam a fazer na sequência, o que deu, digamos, origem a um dos mais importantes movimentos de jornalismo do século XX, que é o chamado New Journalism, ou o Novo Jornalismo, que é um jornalismo que quebrava com digamos, paradigmas de produção noticiosa, do lead, do sublead, do texto objetivo, de dar a notícia o mais rápido possível. Eles não queriam fazer isso. Tudo que eles queriam era não fazer isso. E por essa necessidade quase que existencial, eles começaram a trazer para suas experiências enquanto repórteres essa vontade da escrita literária. E começaram a produzir reportagens que se baseavam muito na imersão, na observação do mundo, na escuta, em estar no mundo. Eles queriam contar histórias. E o jornalismo literário é justamente construído a partir dessa ponte entre a necessidade de informar, mas também a necessidade de encantar o leitor, de proporcionar ao leitor uma experiência que vai além do racional informação, mas também é estético, né? Fazer com que o leitor seja capaz de, ao ler uma reportagem, enxergue aquela realidade descrita, ouça aqueles personagens,
sinta os odores, as emoções, veja as cores descritas no texto. E essa geração da qual fazem parte Tom Wolfe, da qual fazem parte Lina Ross, Joan Didion e tantos outros grandes jornalistas, aqui no Brasil também, grandes nomes, vão modificar a forma da gente encarar o jornalismo, não excluindo esse jornalismo da notícia, mas abrindo uma porta para um jornalismo que possibilita uma compreensão mais subjetiva, mais tridimensional da realidade. E a gente já conversa um pouquinho, porque acho que é importante falar que o mais interessante desse projeto todo é como ele foi uma parceria entre os cursos, né, de design e de letras, e isso torna, né, traz muito perto da realidade de mercado, né? Como é que é a vida real lá fora, em que as coisas não são tão setorizadas e todo mundo trabalha junto. Então, a gente já conversa sobre isso, que eu tenho algumas perguntas, mas eu só não queria perder o gancho agora dessa nossa conversa. Paulo, e como é que isso chegou no Brasil, né? A gente fala dessa leva aí dos americanos, das grandes reportagens literárias, muitas delas transformadas em livros, em obras. Como é que isso chegou no Brasil? E hoje, quem que você acha... Quais são os veículos que ainda dão suporte para esse tipo de jornalismo? Olha, nós tivemos, na década de 60, uma revista que marca a história do jornalismo brasileiro, que se chama Realidade, né? Uhum. E que era publicada pela editora Abril e que realmente se espelhava em publicações internacionais, sobretudo as publicações norte-americanas, como a New Yorker, que é a grande revista de jornalismo literário e tal. Então, você tem uma quantidade muito grande de jornalistas dessa geração 60, 70, que passaram pelas redações do Jornal do Brasil, como Rui Castro, como Joanir Ventura, que vão trazer toda essa bagagem, né, e vão embotar os seus textos e seus métodos de produção com essa carga herdada do jornalismo literário norte-americano. E até hoje nós vemos isso acontecendo, e acredito eu que o jornalismo literário seja uma das grandes saídas para o jornalismo contemporâneo, porque, diante do digital, as pessoas sentem necessidade de uma experiência menos efêmera, né? E que vai proporcionar a eles um entendimento mais profundo, mais humanizado do real. Então, você vai encontrar na revista Piauí, né, que o jornalista e cineasta João Moreira Salles vai criar ali no início dos anos 2000, né, que é a grande publicação de jornalismo literário, mas você vai encontrar em vários jornais diários, em edições especiais dominicais de fim de semana, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, e mesmo revistas semanais como Veja, Carta Capital, Época, textos que trazem fortes características do jornalismo literário, proporcionando essa experiência que eu descrevi como uma experiência estética, sensorial. Né? Muitos também transformados em livros, né? O Chico Felitti, eu acho que um exemplo, acabou de lançar agora a biografia dela, que maravilha, ele que eu acho que é um dos ícones dessa geração nova aí de jornalismo literário, que eu pelo menos acompanho muito e gosto bastante. E por conta de um texto que ele publicou no BuzzFeed, que é um site do Fofão, sobre, né? Uma figura, o Fofão da Augusta. Rua Augusta, que foi um texto publicado num veículo digital e que causou uma enorme repercussão. Teve centenas de milhares de acessos. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer. A gente está vendo também um movimento meio contrário. Algumas obras, enfim, grandes reportagens e livros que saem do digital para o impresso, né? O podcasts, por exemplo, né? Que estão ou então essa troca, assim, a gente fala do caso Evandro ali, que é uma grande reportagem literária, sim. Que saiu do podcast, foi para o livro e foi para a série, né? Está nos podcasts também. Exatamente. E o jornalismo literário contemporâneo está em todas as plataformas. Ele está na TV, ele está na rádio, ele está no cinema, nos podcasts também. Então,
emendar essa pergunta agora para a professora Rosane, que a gente aqui está falando especificamente da plataforma Livro, né? Assim, né? A gente está falando do jornalismo literário, mas o que a gente teve aí como resultado foi um livro, onde teve uma participação muito grande e muito importante do curso de letras. Como é que foi essa interação entre os alunos e qual foi o aprendizado? Como é que você enxerga o aprendizado em cada uma das áreas? Para os jornalistas, para os alunos de jornalismo, para os alunos de design e para os alunos de letras? Então, primeiramente, né, um bom dia, obrigada pelo convite, foi um trabalho maravilhoso, deu muito fruto, eu acho que tanto para professores, nós professores, né, como para os estudantes. E o primeiro aspecto que eu percebi quando a professora Suiane entrou em contato comigo para pensarmos um livro, não só na perspectiva de encaminharmos originais para uma editora, que foi o que aconteceu na primeira edição, mas termos o desafio de produzir tudo com os alunos. Então, quando ela entrou em contato, eu percebi que os cursos atuavam formando os profissionais de design e de jornalismo sem conhecer o trabalho que a editora fazia. Eu fui editora-chefe muitos anos, né? Trabalhei como professora e como editora em editoras comerciais e editora da própria instituição aqui da PUC, como editora-chefe. Então, eu tinha uma experiência que, normalmente, o profissional não tem, que ele recebe o livro, mas ele não sabe o que acontece nesses bastidores. Ele pega o livro e diz, bem, eu entreguei um original, e no final do processo apareceu o livro. O que acontecia dentro da editora ele não conhecia, mas ele forma o jornalista, ele forma o design. Então, nós entendemos que há habilidades, competências que se perdem nesse processo que nós fazemos muito fragmentado de cada curso. E no nosso curso de letras também acontece. Entretanto, no curso de letras temos apenas uma disciplina, que é a que eu ministro, chamada revisão de textos em processos editoriais, e não em escola, porque são outras teorias. E quando nós começamos a conversar com os professores, eu comecei a perceber e explicar. Olha, a gente precisa pensar na fase pré-industrial de um livro, que são os originais. E nessa parte, o nosso estudante de letras aprende a fazer preparação de originais. Esse preparador de originais no passado era chamado de copydesk, e existia nos jornais. E grandes escritores da literatura e premiados foram copydesks de jornal, como a Marina Colasanti, uma grande escritora, que conta que essa profissão de copydesk trouxe para ela a grande experiência que ela tem de leitora e de crítica. Então, na mesma situação que estamos conversando aqui, há profissionais surgindo na literatura nessas atividades. E isso fez com que nós pensássemos em letras que fosse preciso ter esse estudante pensando em revisar textos. Então, na fase pré-industrial, eles aprendem a ser preparadores de originais e a conversar com o autor. Nós sabemos na literatura que há muita crítica, né, da conversa entre esses dois, o autor e o revisor. Nós temos crônicas do Cristóvão Teza, né, que são famosas, do Luiz Fernando Veríssimo, contando o ódio que eles têm do revisor, porque a sensação é de que o revisor parece invadir o território do autor. Parece que ele não tem um limite, um respeito, e ele pretende ser uma espécie de pseudo-coautor ali, né, da obra. Então, essa crítica existe, e nós sempre trabalhando com estratégias pragmáticas de como deve ser o contato entre a intervenção no texto e o contato com o autor. Isso é um trabalho que a gente se preocupa muito, né, para mudar esse conceito. E eu gostei muito do projeto nesse ponto, porque nesse momento, eu e o professor Paulo, combinávamos momentos, encontros, durante a aula, né, tudo online hoje, mas eles entravam em sala pelo Collaborate, no Blackboard, e faziam uma interação, eles conversavam. Então, eles tinham revisado o texto do estudante de jornalismo, mas, em respeito a ele, eles tinham um diálogo com ele na sala. E eles tinham que explicar. Depois podem contar aqui o que foi essa conversa, porque eu e o professor Paulo não entrávamos nessa sala. Eles entravam e conversavam. Para que eles pudessem aprender a dar feedback para o autor e poder ouvir o autor, aprender a ouvir, aprender a respeitar a área dele, né, a atividade dele, principalmente o aspecto de autoria, as características de autor.
Então, essa é uma fase que foi bastante importante, eu acho que para a profissão, para eles também, de letras, né, e para os alunos do jornalismo. Depois eles podem contar. E uma segunda fase, em que entra a área de letras novamente, é a fase industrial, que é quando os originais estão prontos, e então vai para a editora. Essa parte também me pareceu que o design, né, não sabia que existia isso, né? Embora na vida profissional é tão forte isso, que o dia do revisor é o dia do diagramador, né? É considerado, acho que é 25 de março. E eu percebi que não tinha isso. Então, o que é que o revisor de provas faz? O revisor acompanha o diagramador, porque no diagramador o texto é um formato, uma mancha preta, e ele trabalha com isso como algo concreto, mas sem leitura. E, claro, precisamos desse olhar, porque é a formatação. Depois o professor Paulo pode explicar melhor. Mas, nesse momento, a revisão de provas acontece por uma outra característica do revisor, que não é tanto de língua, mas de normas culturais para aquele texto, e depende do projeto gráfico. Então, eu vou citar um exemplo, que a gente estava conversando até antes. Vejam, o projeto gráfico do livro Olhares Literários é um projeto voltado para uma escrita imitando o processo datilográfico do passado, aquele processo em que se usava datilografia. E, imitando esse projeto, eu preciso pensar em separação silábica, por exemplo, porque todo tempo vai aparecer a separação silábica que acontecia no passado nos livros. Entretanto, as regras não são de língua. Não é apenas saber separar em sílabas, mas eu preciso pensar em aspectos culturais, como eu não posso deixar uma linha órfã, com uma palavra só. Eu não posso deixar uma sílaba que pareça um palavrão, por ter se separado da palavra. Eu tenho que pensar em aspectos que não estão na norma gramatical. E isso faz com que a gente pense quanto o diagramador, dentro do curso de design, ainda como um estudante em formação inicial, aprende com o curso de letras essas regras. E também há, dentro do espaço editorial, a mesma questão do diagramador não ter mais paciência, porque na 4ª revisão de provas ele está dizendo assim, chega, eu não quero mais arrumar nada, né? Então, isso é importante, porque a gente, como editor-chefe, passava na editora apagando incêndios, né? As relações entre eles. Então, vejam quantas habilidades são importantes nesse projeto que fizemos. Então, fica aí a questão de dizer que nós aprendemos como professores, porque aprendemos a dialogar. Eu, como professor Paulo deve se lembrar, nós tivemos uma conversa, tudo WhatsApp, tudo, né, online. E tivemos conversando sobre isso. Eu mandava áudios e o professor respondia por escrito, né, no nosso processo. E nós percebemos, na metade do processo, que nós tínhamos conceitos diferentes de crônica literária. É óbvio que temos, porque somos de áreas diferentes. A minha grande preocupação era o aspecto de literariedade do texto. O texto tinha que ter marcas literárias, características literárias para ser chamado de crônica literária. Para o professor, a perspectiva estava no processo de uma reportagem, né, de um documentário, uma reportagem jornalística que era retextualizada para uma crônica, mas que tinha que ter certas marcas, né? Então, depois de uma conversa assim, acabei até gerando um artigo, escrevendo sobre isso. Teve muito fruto. Isso é o que eu queria deixar claro aqui. Isso eu achei bem interessante que você falou, esse olhar, né, diferente, o olhar, né, de buscar essas referências literárias e essa literalidade, e o professor Paulo mais atento às questões jornalísticas, né? Até que ponto, você falou do limite ali, qual é o limite, né, do preparador do texto, do revisor, qual é o limite de interferência? Eu sei que é uma linha tênue e imagino que deve ser muito particular de cada projeto, mas eu queria falar como é que você instrui, como é que você conversa com os seus alunos e com as suas alunas sobre esse limite? Então, nós temos hoje algumas estratégias, alguns estudos, porque a literatura ela tem mostrado uma perspectiva decolonial hoje, muito séria. Hoje se descobre um grande escritor numa pessoa de ambiente rural, que não escreve assim tão bem em termos linguísticos, e que qualquer revisor de provas, isso respeitando aí a atividade, né, a palavra qualquer aqui é mal colocada, não entendam mal, mas
que nós diríamos o texto, o valor de um texto literário está acima do aspecto linguístico. E no passado isso não ficava muito claro, né? Então, o que nós temos hoje, grandes escritores, que não são do cânone literário normal, mas que são valorizados justamente porque têm essa sensibilidade que foi citada aqui pelo professor, pelo Pelanda, né, pelo jornalista. E é isso que conta hoje. Então, eu preciso que o revisor tenha, e é o que nós conversamos, essa sensibilidade de perceber a literariedade de um texto, a perspectiva de mundo que essa pessoa tem, e ele precisa ter muita condição cultural, ele tem que ter lido muito sobre isso. Então, a gente percebe que o aluno precisa ter aspectos éticos, de respeito à autoria, porque se ele fizer revisão no sentido linguístico, discursivo, muito objetivo, ele tira a autoria. Ele vai acabar sendo um revisor que vai impor seu estilo a qualquer obra que ele revisar. Mas quando ele passa a ler a obra com essa perspectiva, essa sensibilidade, ele percebe, então, a capacidade literária daquele autor. E ele consegue, então, apoiá-lo em termos de pesquisa, porque às vezes há erros conceituais, ele ajuda no conteúdo também, né? Ele vai pesquisar. A gente diz que o revisor ele tem uma leitura, a gente costuma usar essa expressão, uma leitura conflituosa, uma leitura inquietante, desconfiada, a gente diz assim. E ele vai buscar sempre as fontes daquilo que foi citado, ele faz toda a pesquisa e contribui para melhorar. Então, é nesse sentido que eu oriento os alunos. Acho que existe um exemplo interessante, você falou também desse olhar decolonial e tal, que é uma evolução, né, eu acho, né, da nossa linguagem e da nossa... enfim, da nossa postura como sociedade, de encontrar vocabulário mais adequado para muitas questões, para muitas palavras. Até, eu acho que foi bem interessante, acho que foi a Grada Quilombo, aquela escritora portuguesa, que falou que ela ainda não tinha escrito um livro em português, os livros delas originalmente são escritos em alemão, porque ela não encontrava palavras na literatura portuguesa que não fossem de origem patriarcal. Então, ela tinha toda essa preocupação, e eu acho que hoje esse é um olhar muito cuidadoso que a gente tem que ter nessa escolha mesmo, a gente entender a origem daquelas palavras e o que aquilo interfere, o que aquilo, que carga aquilo traz para o texto. Como é que o profissional de letras, de revisão, preparador de texto, traz isso para o escritor, né, para o autor da obra? Então, você está colocando o aspecto discursivo, né? Então, o que é que eu acho que os estudantes de jornalismo e de design perceberam? Que um revisor não é um revisor de língua só, de aspecto linguístico, né? Ele revisa o discursivo. Então, ele percebe, por exemplo, numa crônica, que ela precisa guindar um pouco mais para um nível literário, para trazer mais sensibilidade ao leitor. Então, ele faz relações intertextuais, ele traz frases de grandes escritores ou menciona algum filme que passou. Relações intertextuais contribuem, então é uma característica. Outra é essa que você citou, do vocabulário. Este termo, muitas vezes, eles põem lá nos comentários, nos originais. Autor, verifique, por favor, e eles têm que cuidar com essa forma de interagir, para que não seja algo autoritário. Mas ele diz, verifique, por favor, esse termo. Ele pode, né, o que a gente trabalha muito, é surtir um efeito de sentido no leitor que pode trazer, né, ser algo preconceituoso. Ou esse termo volta-se para a discriminação, né, uma palavra como negritude, né, como denegrir alguém. Né? Termos como esses, que estão cheios na língua portuguesa, realmente são parte do papel de um revisor sensível e que conhece da área de discurso. Eu vou passar agora a pergunta para o professor Paulo, do design. Eu só pegar uma fala que eu achei bem interessante aqui da professora Rosane, que ele falou que para o diagramador, né, para o designer, o texto é uma mancha negra no papel. Eu trabalho
com editora há muito tempo, trabalhei muito tempo em revista, e os melhores designers que eu conheci são aqueles que não enxergam a mancha negra. São aqueles que têm essa sensibilidade de olhar para o texto, de ler o texto. Eu sei que não dá para ler tudo sempre, o tempo todo, porque esse trabalho, né, é um trabalho diferente, é outra profissão, mas pelo menos que tenha um diálogo com o autor, com o jornalista, ou com, né, com quem está produzindo aquele texto, que tem essa troca. Eu queria que você me falasse um pouco assim de especificações, características que são inerentes ao designer de obras literárias ou de jornalismo, né? De como é que é isso, como é que é tratado isso dentro do curso. Ok, então, bom dia, né? Gostaria também de agradecer aqui o convite. Assim, no curso de design, o nosso grande objetivo é tentar levar para as pessoas, né, trazer a solução dos problemas para as pessoas. No caso aqui do nosso desafio, né, que a Suiane nos convidou, a gente buscou entender ao máximo, né, o que essa obra literária, né, o que todo esse material feito pelo curso de jornalismo significava, para que a gente conseguisse traduzir isso de uma forma gráfica, de uma forma visual, e que conversasse também com a edição anterior, né? Quer dizer, então, a gente não poderia fechar os olhos para o que já tinha sido desenvolvido, porém, a gente queria mostrar uma nova interpretação, sempre valorizando todo o texto, valorizando todas as crônicas, né, que foram construídas. Tá? Então, dentro do curso de design, e aí esse trabalho feito em conjunto é muito importante, existe assim um olhar muito específico para as questões estéticas, para as questões de diagramação, né, mas muito mais voltadas ao olhar visual. Quando a gente trabalha com um material que é rico, né, em texto, né, onde a importância está na informação que está sendo colocada ali, a gente precisa também entender que o design está a serviço dessa informação. Então, desde a escolha da tipografia, dos espaços, né, que a gente tem dentro da área gráfica, né? Então, a gente precisa respeitar, né, a questão do espaço visual, do respiro, né, para que a leitura seja mais agradável possível, né? Então, na escolha do tipo de papel que vai ser usado para impressão, para que o leitor se sinta agradável, né, dentro desse processo. Então, a gente procurou, e acredito que a Yasmin vai conseguir falar um pouco mais sobre o que ela colocou, né, na solução gráfica que ela apresentou, mas que foi super interessante porque faz esse contato maior, né, não só de resolver o projeto gráfico, mas também do processo para que esse livro seja editado, para que esse livro seja realmente executado. Porque o que acontece no curso de design é que ele chega numa parte do projeto e para. Né? Então, ele dá a ideia do projeto gráfico, mas ele não chega na solução final com esses detalhes que a professora Rosane colocou aqui, né, de acertar pequena diferença lá do bloco de texto, né, de ter lá a palavra órfã, né, de ajustar, né, porque às vezes uma pequena mudança que é feita na correção do texto corre, né, toda a diagramação, muitas vezes criando lá uma página com 2 linhas. E não vai ficar uma página com 2 linhas, né? Então, é necessário, né, um olhar para o processo inteiro e para o livro inteiro, né? Porque muitas vezes mexer na metade lá do livro vai correr o livro inteiro e você vai ter lá uma dinâmica diferente, né? Então, está relacionado à sensibilidade do texto escrito, né, daquilo que a gente está querendo passar para o leitor, mas também das questões de processo, né? Lá no final, esse livro vai ter que ser impresso
ele vai seguir uma lógica de aproveitamento de papel, de material, né, e que vai influenciar também no custo final dessa obra, né? Então, o curso de design precisa, sim, dessas experiências, né, dessa troca. Eu acredito que isso é até uma das obrigações da universidade, de fazer mais essa interação entre os diversos cursos, porque é isso que vai realmente preparar profissionais super capacitados. Legal. O processo de escolha das imagens, das fotos, também passou por vocês, pelo curso de design? Como é que foi? Vocês já receberam aquelas imagens prontas? Então, nós recebemos as imagens dos estudantes de jornalismo, né? Então, a nossa intenção foi de tentar deixar o mais original possível, e se houve, né, um tratamento de imagem, foi para que desse uma unidade, né, visual para todo o material. Ok. Então, eu acho que antes de conversar com as alunas, que são só alunas, eu tenho uma curiosidade aqui para o professor Paulo. No volume 2, são só autoras mulheres, meninas, né? São alunas. Eu queria entender se isso foi proposital, como isso aconteceu, né? Como é que... tem muito mais alunas mulheres, né, no curso? Por que isso? Qual que é a explicação para isso? Bom, certamente não foi intencional, porque há alunos homens na turma também. Como no primeiro volume a gente tem a participação de alguns alunos do sexo masculino. No segundo processo do livro, só para que as pessoas possam entender um pouco como funciona, são 3 ciclos de textos e todos os alunos da turma produzem reportagens nesses ciclos. O primeiro, desse segundo volume, foi voltado a histórias da pandemia e tinha como objetivo exercitar escuta e observação, numa perspectiva de jornalismo hiperlocal, assim, sobre histórias muito próximas. O segundo ciclo eram perfis de personagens notórios ou anônimos que os alunos escolhessem, que tivessem algum impacto sobre eles e que pudessem despertar o interesse do leitor. E o terceiro, dentro de uma técnica do jornalismo imersivo que se chama gonzo, em que o jornalista se torna personagem ativo, né? Ele está dentro da reportagem como narrador e como personagem. Todos os alunos de ambas as turmas fizeram todos os textos individualmente, passaram por uma correção minha, que busca alcançar os resultados de aprendizado, as competências que a gente almeja no âmbito jornalístico. Eu faço todo o feedback, todas as correções que precisam ser feitas, e de cada ciclo foram selecionados textos que alcançassem uma nota mínima, que no caso foi 9. Todos os alunos que alcançaram a nota 9 foram para uma segunda fase, que era a análise que seria feita pelo conselho editorial, formado por professores do curso de jornalismo. Então, para cada ciclo, havia um par de professores que analisaram aqueles pré-selecionados, atribuíam nota. Aconteceu que, no segundo volume, só foram selecionados textos produzidos por alunas, né? Isso é um reflexo do que acontece dentro de sala de aula? Sim, há um número consideravelmente maior de alunas mulheres. Não é uma maioria absoluta, mas é consideravelmente maior. Mas, conforme a nossa conversa de antes, nós vivemos hoje um momento no jornalismo mundial e no Brasil, e isso muito claramente, em que é o momento da mulher. Nós temos mulheres protagonizando o jornalismo contemporâneo no país de maneira muito evidente. Nós temos grandes nomes no jornalismo impresso, no jornalismo televisivo, no jornalismo de rádio. Nós começamos a ter mulheres em cargos de comando dentro das redações. Então, nós gostamos de acreditar que... Eu não gosto muito daquela expressão lá fora. Nós estamos lá fora. Nós fazemos jornalismo aqui dentro. E nós somos um reflexo do que está acontecendo lá fora, mas lá fora é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. E
Na verdade, o jornalismo hoje passa por uma onda feminina, um outro olhar, mas outros olhares, né? Porque achar que todas as mulheres pensam igual e todas as mulheres... É uma literatura, não é feminina, né? A questão é feita por mulheres. Feita por mulheres. O cinema não é uma feito classificação. Por mulheres, a literatura feita por mulheres. Mas eu gostaria de evocar o maior nome contemporâneo do jornalismo literário brasileiro, que é uma mulher, que se chama Eliane Brum. A Eliane Brum, ela é que sensacional. acaba de ganhar mais uma vez o prêmio Vladimir Herzog, com o último livro dela, e que é uma fonte de inspiração para elas, mas é para mim também, porque é uma mulher da minha geração, que tem exatamente a minha idade, e para quem eu olho com profunda admiração, porque ela traz essa sensibilidade, essa humanidade, essa capacidade muito especial de traduzir em texto com uma forte marca autoral tudo que o jornalismo deve fazer, que é retratar o que a gente está vivendo. Já que você falou em marca autoral, eu ia deixar para perguntar um pouquinho depois de falar com as alunas, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Assim, esse processo é um semestre, né? Que Isso. É um processo, deve ser intenso, como você me falou um pouquinho antes ali, né? Porque você acaba se aproximando muito do aluno, é naquele momento em que você consegue realmente conhecer o aluno, né? Porque tem uma profundidade diferente ali. E é um período em que deve existir, né, um trabalho de busca por essa marca autoral, que deve ser a característica de quem escreve, né? Esse entendimento de como é que é feito esse trabalho, assim, de ajudá-los a encontrar a sua voz, né, a sua marca. Eu acho que eles vêm de um processo de aprendizado em que eles trabalham com textos para portal, depois para jornal impresso. E quando eles chegam no jornalismo de revista e depois para o jornalismo literário, dependendo da ordem com que isso é desenvolvido, eles têm pela primeira vez a possibilidade de se expandir e emprestar a sua pessoalidade aos textos. Eles começam a pensar que eles têm uma voz. No jornalismo informativo, essa voz é muito coibida, né? Porque ela pode passar uma mensagem equivocada de parcialidade. Não existe jornalismo literário, jornalismo interpretativo, sem haver uma forte carga de pessoalidade. Então, é um momento em que eles vão descobrir como eles são, né? Como repórter, como eles sentem a realidade. Por isso que eu sempre gosto de fazer com eles um exercício, as alunas que vão falar, eu sempre digo para elas, antes de me entregar o texto, leiam os textos em voz alta, para vocês mesmos, e vejam como isso soa para vocês, né? E entendam que nesses textos é importante que exista a autoridade do autor, não apenas a autoridade de escolher as informações que ele julga mais relevantes, mas a autoridade de emprestar o texto à sua personalidade, que é a questão da voz, né? Que é a voz que é o que torna o jornalismo literário muito diferente dos demais, em que você vai pegar um texto de uma Eliane Brum ou de um Chico Felitti e você vai dizer, esse texto é lindo. Eu identifico aquelas marcas textuais e que é algo que vem da literatura. E é muito bonito esse processo que a gente passou, as 3 áreas, que é da interseção, né? Em que um vai aprender com o outro. O que a palavra solta, que a gente chama de viúva, são questões que perpassam as 3 áreas, só que a gente não conversava porque nunca tinha desenvolvido. E que é muito bom acontecer isso antes de acontecer isso no dia a dia do trabalho, porque você já chega lá um pouco, né, mais preparado e mais... Exatamente. Eu queria começar, então, com as alunas. Eu quero começar pela aluna de design. Yasmin. Yasmin, você vem até aqui? Eu acho que você tem que pegar esse microfone aqui. Eles estão falando bastante aqui sobre essa troca, sobre esse processo. Eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi o processo de trabalho, né? As escolhas que foram feitas para diagramar esses livros e o que você aprendeu com esse processo. Primeiro,
Primeiro, bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui falando com vocês. Como o pessoal me introduziu, eu sou Yasmin, eu estou no 8º período de design. Eu estou há 2 meses de me formar e virar uma designer oficialmente. Bom, desde o começo do processo eu tive muita liberdade para trabalhar. O professor Paulo e o professor Erickson, que não está aqui hoje, eles me deram muita autonomia para trabalhar junto com os professores de letras. A gente teve algumas reuniões, assim, e quando eu recebi a primeira versão do livro, eu li ele, eu entendi como que ele funcionava, eu prestei atenção em alguns pontos e trouxe isso para a segunda edição. Então, eu quis dar uma cara nova para o livro, eu tinha essa autonomia, eu tive essa liberdade para fazer isso, mas eu também resgatei alguns pontos de diagramação do livro anterior para manter, né? Uma segunda edição é uma mesma coleção, então a gente tinha que ter essa coesão no livro. E na parte mais conceitual do livro, como a gente está nesse momento muito mais difícil, o primeiro capítulo são histórias da pandemia, eu quis aproveitar essa parte mais dramática, eu quis trazer isso assim, com páginas mais escuras, com páginas mais do blackout. Então, eu aproveitei bastante esses conceitos que foram surgindo, né? E eu achei legal o que você falou, que eu também não enxergo o texto como uma mancha gráfica. Então, como eu fiz o tratamento de todas as imagens que os alunos enviaram para a gente, eu li um pedaço ou outro do texto, eu entendi o que as autoras queriam dizer para poder editar aquelas fotos de uma forma que fizesse sentido, né? Então, o processo foi mais ou menos esse, sim. Na verdade, eu aprendi muito com os professores. Eu já tinha feito algumas diagramações, já tinha trabalhado mais em projetos da faculdade, enfim, mas não tenho como agradecer aos professores, porque é muito aprendizado, né? Eu acredito muito, agora me formando em design, que o designer precisa ser multidisciplinar, né? Transitar entre as várias áreas do design. Mas esse projeto com o EMEAD, esse projeto com vocês, me fez perceber que é muito além, né? Tem que ser multiprofissional, a gente tem que transitar entre tudo isso. E foi muito incrível, assim. Todo o processo, do começo ao fim, eu tive o suporte dos professores, tive o suporte dos professores de letra, da professora Suiane. Então, é isso, foi maravilhoso. Que legal, obrigada. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. ficou muito bacana. Agora eu quero conversar com a aluna de letras. Como que é teu nome? Amabile. Amabile, queria saber um pouquinho dessa experiência para você também, a mesma coisa, né, que a Yasmin contou aí do processo de diagramação e de design do livro. Como que foi o processo para você? Posso falar? Bom dia, agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui. Foi uma experiência maravilhosa, muito enriquecedora. Foi a minha primeira vez revisando um texto literário mesmo, né? Era a primeira disciplina de revisão em processos, de textos em processos editoriais. Então, quando a gente se reuniu entre os 9 revisores e a professora começou a ensinar, olha, vocês vão receber esse tipo de texto, vão ter contato com o autor, vai ser algo bem diferente do que se já revisaram de textos escolares, né? E foi algo, assim, muito novo para nós. Eu gosto muito de escrever também, sempre escrevi, e agora estar como revisora de textos, entendendo o que era o olhar do autor, foi algo muito bom. Na primeira parte do processo, eu destaco aqui o texto da Isadora Deip, da autora, que eu achei muito incrível. Quando eu li a crônica dela, nos parágrafos, assim, era algo muito instigante. Eu falei assim, ela tem um estilo tão próprio que terminava um parágrafo, já queria continuar o próximo, ela sempre ligava isso. Mas havia ali algumas marcas linguísticas. Eu destaco isso, que o texto dela não foi um texto em que revisei muito aspectos gramaticais, de norma e tudo mais. Mas eram algumas palavras que mudavam, talvez ali, mal colocadas, mudariam totalmente o sentido do que ela queria dizer, né? Então, a gente faz comentários ao longo do texto, e esse processo de reunião ali no Collaborate junto com ela, eu falei assim, Isadora, isso aqui é o mesmo que você gostaria de dizer? Isso aqui é a forma que você queria descrever o teu personagem? E ela falou assim, não, eu queria descrever ele dessa forma. Eu falei assim, então, acho que esse termo aqui talvez poderia ser melhor. O que você acha?
E é interessante que a prof sempre destacou que esse também era um processo de coautoria, porque ali eu também colocava uma marca minha ali tentando entender aquela sensibilidade da Isa, e ali a gente virou também bem mais próximas, profissionalmente também. E eu quero destacar isso, que realmente não é só a revisão linguística, mas eu entendi que ali a gente começa a fazer parte do texto, a gente se sensibiliza com aquele texto. Na segunda parte também da diagramação, assim, algo que eu nunca havia feito, que é o processo do cotejo, e olhando ali, a gente acha que já está bom, né? Que todo mundo, os autores, os revisores deixaram todo aquele texto muito pronto, né? Prepararam os originais, mas ainda passavam questões ali que deveriam ser revisadas, então a gente tinha que ler tudo novamente, e foi algo muito maravilhoso. Assim, eu acredito que esse projeto interdisciplinar e o que a PUC proporcionou, assim, abriu muitas portas, né? O William, que é meu noivo, e eu estamos nos formando agora em letras, e foi a partir desse projeto, de tudo que a gente estava vivendo, nós fundamos a nossa empresa de revisão textual, Cristalizando, e hoje, assim, faz 1 ano já, e a partir desse projeto, assim, a gente se apaixonou por essa área editorial, e hoje a gente ainda revisa mais textos acadêmicos, mas a área editorial literária é algo assim muito incrível de ser revisado, né? Então, é isso, foi muito bom esse processo todo, aprendi demais. Foi assim, uma oportunidade que muitos alunos de letras, infelizmente, não tiveram, como a professora fala, que isso é voltado mais para letras bacharelado. Porém, talvez se não houvesse essa disciplina e esse projeto, eu não teria esse contato com o editorial, assim, e aprendido tanto, né, de perto. É isso. Que legal, parabéns. Depois eu quero ter o contato da empresa. Muito bacana, muito bom saber disso. Meninas de jornalismo. Pode vir qualquer uma delas. Depois eu tenho pergunta para as duas. Sofia, então vamos lá. A Sofia, ela é uma das autoras do primeiro volume do Olhares Literários, e além de ela assinar 2 dos textos publicados, ela foi uma peça fundamental no nosso processo. Ela foi meu braço direito, esquerdo, pé, porque nós trabalhamos juntos, a gente não teve essa parceria aqui, né? Tivemos o 2º volume, então ela teve um papel muito importante nos bastidores também. E por isso que ela está aqui, além de ser autora de 2 textos muito especiais. Acompanhou o processo todo Todo, Legal. até o fim. Sofia, então, me conta. Como é que foi isso? Foi muito desafiador, na verdade, porque a gente fez a primeira edição do livro, né? E como o professor Paulo falou, a gente, ali a turma, né? Eu acabei ajudando mais o professor, principalmente com toda a questão mais burocrática do livro, dos envios, das fotos, toda a organização do livro foi feita por nós. Autorizações, né? E isso foi muito legal, porque a gente teve a seleção, como o professor falou, dos livros, né, que aconteceram por parte dos professores, ali teve todo um conselho, e a partir dessa seleção a gente trabalhou na produção do livro. Então a gente teve a editora também, mas todas as informações que a gente precisava levantar, as autorizações, enfim, tudo isso foi feito por nós, e essa parte realmente foi muito interessante aqui, até para entender e valorizar esse trabalho que é feito pela editora, né, enfim, a gente também depois teve contato com a parte mais gráfica, visual, então a gente vê que tudo dá muito trabalho, e é muito legal a gente ter essa consciência e poder fazer parte disso nesse momento acadêmico, né, porque a gente não sabe dia de amanhã, então pode ser que, eu espero que no futuro a gente tenha livros publicados, né, então a gente realmente já vai ter essa consciência e esse aprendizado, né. E tem toda a parte também da produção e que a gente teve contato com, como o professor Paulo falou, né? A gente saía ali do jornalismo factual, do portal, a gente também estava produzindo para o jornal impresso, e a gente foi colocado ali no desafio de poder falar. Os textos tiveram muito a nossa voz, então tiveram a nossa marca, identidade, então isso foi muito legal para a gente justamente ter também essa experiência, né? Porque como o professor Paulo já disse em alguns momentos aqui, o jornalismo ali factual, diário, ele não tem essa marca do jornalista, né? A ideia é que a informação que seja o principal. E no literário eu acho que é um pouco o inverso, né? A nossa voz que está aparecendo, as nossas percepções.
Então, as 3 rodadas que nós tivemos dos textos, a gente teve o jornalismo gonzo, então a gente pôde experienciar e relatar. Então, a ideia, no caso, era que a pessoa que estivesse lendo conseguisse se colocar no nosso lugar, e a gente justamente pôde passar a nossa percepção. A gente também pôde observar a cidade, ver o que acontecia ao nosso redor, muitas das coisas que a gente não vê no dia a dia. Eu mesma fui na Rua 15 e acabei descobrindo um tour de contos de terror ali pelo centro. Então, são coisas que acontecem que muitas vezes a gente acaba não percebendo. E o jornalismo literário não deixa isso passar despercebido. Quando a gente internaliza, eu acho que isso, sabe? A gente passa a valorizar todas as coisas e identificar que todas elas têm muito potencial também. A gente também desenvolveu perfis incríveis com pessoas, cada uma com suas peculiaridades, histórias. Então, realmente foi uma experiência muito incrível e que agora, com o lançamento do livro, né, que foi um pouquinho adiado por conta dos desafios, né, da pandemia, a gente fica muito satisfeito em ver que tudo isso valeu a pena. Eu também estou me formando, assim como Yasmin, e eu saio com esse sentimento assim, de missão cumprida, que tudo que o curso de jornalismo proporcionou, a gente pôde aprender, aproveitar, e saímos um profissional assim completo, feliz, e eu acho que essa é a maior riqueza, né, que o curso tem dado para a gente. O professor Paulo também, foi tudo muito incrível, assim, realmente. Eu acho que são experiências que, essa experiência em particular vai marcar a nossa vida aí para o resto do tempo. Você imagina trabalhar com isso? Você já trabalha? Como é que você imagina então, essa experiência na tua vida profissional daqui para frente? No início, eu não sei se eu cheguei a conversar com o professor Paulo, eu tenho a impressão que sim. Mas eu acho que eu me lembro, inclusive, de algumas correções que eu falava para o professor que eu tinha maior dificuldade em falar, sabe? Em me colocar no texto. Porque, para mim, acaba sendo realmente mais fácil relatar algo do que me colocar nessa posição. Eu nunca tinha tido essa experiência, inclusive, de poder realmente relatar alguma coisa com a minha voz. Então, foi muito desafiador. No momento, né, eu não trabalho na área, mas realmente eu quero desenvolver essa habilidade para futuramente, assim como meus colegas, eu tenho colegas que têm isso como meta de vida mesmo, né, trabalhar com jornalismo literário. Alguns já até atuam na área, mesmo ainda não estando formados, já são estagiários, enfim. É uma área que é muito promissora, assim, e eu acho que é uma área de realização também, né, para nós estudantes, poder saber que isso ainda tem sido muito valorizado no mercado e que a gente pode fazer parte disso, né? Porque o mercado, o jornalismo não é ali só o jornalismo diário, as notícias, tem todo esse escopo que deve ser igualmente valorizado, né? Ok, muito obrigada, parabéns. Obrigada. Agora, representando o volume 2, a Bruna Coleman, que também tem 2 textos, né, publicados no livro. E eu gostaria de salientar que essa turma desenvolveu todo o projeto durante a pandemia. Então, toda essa proposta de estar em loco, de imersão, foi bastante dificultada, porque eles estavam escrevendo e produzindo no auge da pandemia. Então, ela vai falar um pouco sobre como foi fazer isso, os desafios de fazer isso, e de que maneira que eles tiveram que fazer uma espécie de musculação do olhar para conseguir chegar até onde deveria chegar. E eu também queria saber quais foram os teus textos, se você puder falar um pouquinho. E além disso que o professor Paulo falou, qual a importância disso para o futuro, né? Qual é o legado que essa obra deixa, né? Porque ela é histórica. Sim. Então, primeiro, bom dia. Também estou muito feliz de estar aqui. Essa foi uma matéria muito marcante para mim, os textos. Foi tudo muito bonito, assim, foi um processo muito legal. Os meus textos, o primeiro é O Mundo Invisível, que era da pandemia. Eu fui num convento perto da minha casa, porque eu queria entender como pessoas que já viviam isoladas estavam vivendo o período de isolamento, né? Se estava tendo alguma diferença. Lindo então... esse texto, parabéns. Obrigada. E o segundo, meu texto foi um perfil de um amigo da minha madrinha, que eu admiro muito, queria entender como que era a história dele. O processo foi todo muito bonito, foi tudo muito legal, foi um momento, assim, como as meninas já falaram, a gente saiu daquela coisa do jornalismo factual, que a gente não pode, parece que, entrar tanto, e a gente conseguia entrar. No jornalismo literário era permitido, a gente podia falar o que a gente estava sentindo, ter essa sensação de entrar ali no que estava acontecendo, ter essa experiência, né? No convento, quando eu fui presencialmente,
com todos os cuidados, assim, comecei a ver os detalhes, coisa que eu não percebia antes, sabe? Então, falando do raio de sol, da posição dele, assim, tipo, foi muito, muito incrível. E o segundo texto foi o do perfil, que o meu foi publicado, eu fiz entrevista online, pela pandemia e também porque o meu personagem mora em São Paulo. E eu fiz todas as entrevistas com ele e com as pessoas que eu conversei sobre ele para ler no texto, foi tudo online. Então eu tinha que tentar entender tudo que estava acontecendo naquela tela, sabe? Tentar perceber as reações quando eu falava alguma coisa, se o olho lacrimejava, se ele sorria, como que ficava o sorriso no rosto dele, sabe? Umas coisas que, assim, no dia a dia eu não percebia. E depois dessa matéria eu comecei a ficar, tipo, percebendo tudo, assim, sabe? Então foi realmente um momento muito importante, que abriu um caminho, abriu uma área da minha vida, assim, que eu me identifico muito, sabe? E depois veio a matéria de revista, que a gente teve também, tem muita relação com o jornalismo literário, é realmente uma área que eu acho muito incrível. Incrível esse papel que o jornalista pode ocupar, né? De tentar trazer histórias, porque é tão bonito a gente poder contar a história das pessoas e contar de uma forma tão sensível, né? E se permitir isso também, eu acho que isso é o mais legal, né? Que bacana. E como é que você enxerga esse legado, né? O que vai ficar disso, desse livro, assim? Qual é a importância dele como registro histórico, né? Nossa, é extremamente importante, assim, o livro da nossa turma anterior, que é a da Sofia, Os Veteranos, já foi incrível a gente ler os textos dele, é uma inspiração, realmente, sabe, para quando a gente entra no jornalismo, a gente começa a descobrir as áreas e ler esse texto é descobrir uma nova área, sabe, e mostrar que é possível, tipo, muita gente que vem para o jornalismo é porque gosta de escrever, e perceber essa área do jornalismo literário ali é incrível, sabe, você perceber que você pode estar ali naquele lugar, você pode falar sobre aquelas coisas, você pode colocar a sua visão, né, sei lá, se você vê o mundo de uma forma mais sensível, você pode falar ali, não tem problema, tá tudo certo, é para você falar, sabe? Então, acho que é um legado muito legal para as próximas turmas, assim, que forem ler o livro, ver que é possível, sabe? Ver que dá para seguir uma profissão ali naquela área. Que legal, muito obrigada. Eu acho que tem nessa primeira sessão do segundo volume, que são as histórias da pandemia, você lê o livro, já estamos numa outra fase, né? Então, é tão recente, mas ao mesmo tempo já é história. Então, e o jornalismo tem essa vocação de produzir fontes históricas, de ter registro e relatos de acontecimentos históricos. Então, é muito relevante para eles terem vivido e deixado a sua marca como jornalistas dentro da universidade, porque são histórias que mereciam ser contadas e as mais diversas, quer dizer, vai de um convento de irmãs carmelitas a enfermeiros que estavam na linha de frente, que é dois extremos maiores do que esse. E muitas dessas matérias não estão presentes nos veículos de comunicação tradicionais, justamente porque essa é uma área que ainda está por ganhar terreno, né? E é muito prazeroso ver o entusiasmo delas, né? Porque é um encantamento delas pela profissão de jornalismo. Parabéns, foi um trabalho muito bonito e espero que esse projeto continue, porque imagino que ele seja, né, acabe mobilizando muita gente, né? Essa parte de mobilizar 3 cursos é muito interessante nesse projeto também. Fernanda, eu queria aproveitar esse gancho teu. A questão nossa, como professora e pesquisadora em currículos da educação superior, fazem com que a gente busque para este projeto uma base teórica. E essa base teórica é a educação interprofissional, algo que não acontece nos cursos. Eu acho que esse é o futuro desse projeto. A partir desse projeto, eu propus, a convite do decano da Escola de Educação e Humanidades, uma trilha. E essa trilha ser de mais ou menos 180 horas, envolvendo 12 cursos de licenciatura, e esses cursos trabalharem integrados em produção de conteúdo. Essa produção de conteúdo, a partir dos currículos que estão aí, estão propostos pelas diretrizes curriculares nacionais, em que tem que haver extensão. Quer dizer, tem que um curso articular-se com a sociedade. Não se forma mais um profissional sem a participação da sociedade. Então, a nossa ideia é fazermos a parceria que fizemos com a editora, com a PUP, né? Em que vocês confiam que nós podemos ser um birô de produção de diversos cursos, e que ensinamos
uma profissão com parceria com outra profissão, e não é só interdisciplinaridade, né, que é uma palavra que se usava e que se usa para a área de educação, mas para a educação interprofissional. Nós vimos agora, durante a pandemia, algo que foi muito forte, a relação médico-enfermeiro. Não há como separar. Como é que se forma um médico e um enfermeiro sem que os dois trabalhem dentro do processo de formação inicial? Então, eu quis contribuir um pouquinho sobre isso. Eu achei muito interessante, acho perfeita essa colocação, e eu queria ir um pouco mais longe. A gente viu outras relações, como médico-jornalista, por exemplo, né? A gente passou a estabelecer outras relações muito mais profundas entre as profissões. Por exemplo, os médicos passaram a ser fontes de jornalismo, do jornalismo diário. Alguns deles viraram celebridades, para o bem e para o mal, né? Mas a gente teve essas relações entre as profissões, não precisam nem estar dentro da sua própria área, né? Elas estão cada vez mais... É cada vez mais necessário trabalhar isso na universidade, porque é o que acontece lá fora e sempre aconteceu, né? Não é uma novidade. E o mais fascinante nesse processo todo é que é a primeira vez que eu estou encontrando a professora Rosane pessoalmente. É a primeira vez que eu estou encontrando a professora Pena não poder abraçar ainda. Pessoalmente. Nós desenvolvemos tudo isso. A Yasmin apresentando as suas ideias, um resultado magnífico de conceito gráfico, totalmente conversando com o conteúdo através de telas. Quer dizer, imagine quando puder se encontrar, né? Quer dizer, eu acho que, em vários aspectos, esse projeto é um testemunho do que a gente pode fazer, né? E o resultado nos dá muita satisfação. E a professora pensa mais longe ainda, né? De outros projetos, que é o futuro, né? Que não é apenas interdisciplinaridade, mas é a interseção, é a possibilidade de um absorver do outro e de chegar num lugar em que a gente atinja quem está lá fora. E aquele lá fora deixar de existir, como eu já falei. E entender a universidade como um espaço único de conhecimento, né? Não são áreas separadas. O que pode ser produzido aqui dentro, em termos de conhecimento e de soluções para o futuro, para o presente, enfim, é muito grande. Então, esse projeto acaba sendo muito legal, é muito bom pensar dessa forma, né? Exatamente. Gente, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer em especial à professora Suiane, que me convidou. Agradecer vocês. Eu fiquei muito feliz de participar e gostei muito, muito do projeto. Espero continuar vendo esse projeto acontecer nos próximos anos. Parabéns para as alunas e para todos os alunos que participaram. Tá bom? Muito obrigada. E também acho, né, parabéns aos 60 anos do curso de jornalismo. Fico feliz em fazer parte disso e tenho muito orgulho de ter estudado aqui nessa universidade. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela sua mediação na nossa mesa redonda sobre o livro. Obrigada aos professores pela participação também nesse debate e pelas estudantes que trouxeram aí as suas experiências. E antes da gente encerrar o nosso evento de 60 anos, nós vamos fazer um jogo aqui com vocês, que está valendo alguns prêmios, alguns livros, camiseta de comemorativa dos 60 anos do curso. E para ganhar esses prêmios, vocês vão ter que responder algumas perguntas sobre coisas que foram comentadas aqui ao longo do evento. Então, eu vou fazer uma pergunta, vocês erguem a mão, primeiro que erguer a mão aí responde, e se acertar, leva o prêmio para casa. Quem responder pelo chat, então, também está valendo. Se responderem antes, também levam aí os prêmios. Professor, e qual que é o primeiro prêmio? Primeiro é a camiseta comemorativa de 60 anos do curso, que está aqui. E a pergunta para vocês é a seguinte: como se chamava o primeiro jornal laboratorial do curso de jornalismo da PUC? Não tem alternativa, né, Maria? Não vamos facilitar. Alguém aí arrisca? Não.
Ah, não vale colar de trás do painel aqui. Ainda bem que a letra é pequena. E aí, prof, alguém do chat do YouTube acertou? Estou esperando a Renan me responder, deixa eu ver. Acho que a pergunta foi difícil. Voz do bairro. Esse é o segundo. Não é Voz do Bairro, então já está aí. Aê! Aê! A Bruna, que está aqui, acabou de participar, acertou, então está levando para casa a camiseta comemorativa dos 60 anos do curso. Boa, Bruna. Parabéns. Vamos lá, então. Vamos. Isso, o livro do professor Daniel Toró. E a pergunta que está valendo esse livro é a seguinte: qual foi o primeiro nome da PUC Paraná? Vamos ver quem arrisca. Como é que é? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Curitiba. Alguma coisa. Do Paraná. Não! Vai, de novo. Jornalismo. Não! Tá difícil acertar. Uma palavra-chave. Tem uma palavra-chave. Católica. Aê, então vamos ligar. Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras de Curitiba. Aê! Levou o livro Toró, do professor Daniel Palabeste, professor do curso. Parabéns. Vamos lá. Terceiro sorteio. É do livro Paris para Amar Mais, Vicente Frari, da editora Pulp, que fez a publicação aí da segunda edição do nosso livro. E a pergunta que está valendo esse prêmio é: em que ano foi criado o Labicom, o lugar aqui de onde a gente está transmitindo esse evento? Vamos ver quem arrisca. Ano de criação do Labicom. A Amabile quer apostar. 2016. A professora Sui falou que não está certo. Aê! Como que é seu nome? A Júlia acertou, então vai levar aqui o livro Paris para Amar Paris, da editora Pulp. Parabéns. Próximo prêmio que a professora tem para nós é o livro do professor Rodolfo, também professor do curso, A Zona Crepuscular. Vamos lá. A Sofia quer muito esse livro, como eu pude perceber aqui. Em que ano foi criada a redação convergente Fatos, Narrativas Midiáticas? Fala aí, Sofia. 2018. Aê! 2018 a resposta, Sofia. Ganhou o livro do professor Rodolfo. Arrasou. E é isso, prof? Vamos mais um livro. Temos mais um livro, então. De Cape Town a Muscat, Uma Aventura pela África, também da Pulp, editora. Qual a pergunta, prof? Qual a pergunta? Tem mais pergunta? Não. Ah, essa é uma boa. Em que ano foi lançado o Jornal Comunicário, veículo laboratorial do curso? Lembrando que teve outros antes, mas a gente está perguntando do Comunicário. A Amabile arriscou 2016, tá certo? Não, não foi 2016. 1997. Aí, parabéns. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês no evento. Obrigada por terem assistido. Obrigada também a todos que estão presentes. Lembrando que a edição impressa do livro Olhares Literários vai estar disponível para retirada aqui no Labicom. Os professores vão passar todos os detalhes. E a edição virtual, tanto da primeira edição quanto da segunda edição, estão disponíveis no portal Comunicare. E a segunda edição vai estar disponível também para os leitores do Jornal Plural. Então, muito obrigada por terem acompanhado o evento e muito obrigada principalmente a todos que participaram dos 60 anos de história do nosso curso. Até mais!